Boa noite, gente, meus irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, Shalom. Essa noite, em 5 de setembro de 2024, estamos fazendo a nossa primeira gravação do Bate-Papo Chamar. Esse propósito que nasceu no coração de Deus para nós, ele traz um tema que nos aponta para um relacionamento com Deus. Mas nós queremos fazer um paralelo entre esse relacionamento do homem com Deus e do homem com o homem. Então, nós temos aqui uma pessoa conosco, nosso irmão Gabriel, que também vai trazer nesse contexto, como é essa inclusão ou essa dificuldade dessa inclusão, desse relacionamento entre as pessoas, né? Entre a sociedade, dentro do contexto político, religioso, social como um todo. E isso nos aponta para lá no início de tudo, né? Lá em Gênesis 3. Nós sabemos que ali Deus, ele já mostra uma grande necessidade de um relacionamento entre ele e o homem. Então, a Bíblia, eu até trouxe a Bíblia aqui para a gente ler, no Gênesis capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz: "E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia." Aqui nesse momento, eu quero fazer uma pausa no texto da palavra. Deus passeia. Deus anda. Então, o que acontecia? Adão e Eva, eles ouviam os passos de Deus passeando no jardim. E o horário que Deus escolhia para aquele momento de intimidade era a viração do dia. Um momento em que tudo está se iniciando à noite e finalizando um dia. E Deus contempla esse momento. Se nós olharmos para a natureza hoje, a gente vai ver que apresentam algumas cores, o amarelo, o rosa, né? Apresentam cores que trazem um colorido para aquele momento. E aquilo tudo era muito lindo naquele tempo, porque o homem ainda tinha essa intimidade muito grande com Deus. E esse momento desse encontro era um momento de inclusão. Deus, o soberano, incluía o homem no seu momento de prazer, de passeio. Deus vem passear na terra e ele, como Deus, ele não precisava de um ser tão inferior, né? De um homem, mas ele queria se relacionar. E ele inclui. E a Bíblia fala aqui no texto que eu li que os homens, né, Adão e Eva, apenas eles naquela época, ouviam os passos do Senhor. E ouviam a voz de Deus. Então, eu lembro, antes de trazer o Gabriel aqui para falar sobre a questão da inclusão, eu lembro, queridos, eu sei que vocês também têm essa sensação, nesse momento, a partir da queda do homem, a partir do momento que houve essa intervenção, esse corte entre o homem e Deus, essa relação muito boa, muito íntima, naquele momento certo, era um encontro perfeito, era um encontro na hora certa, na viração do dia. A partir de então, todos os seres, pelo menos as pessoas que eu converso, e eu também, eu sinto uma saudade de algo. Quando o dia está finalizando e a noite está chegando, nós temos uma sensação de uma saudade. Temos uma necessidade de algo que a gente não sabe explicar. Que saudade é essa? Por que nós sentimos um vazio nesse exato momento da viração do dia? Então, hoje eu orando sobre esse assunto, sobre essa gravação desse canal que nós estamos iniciando, eu me lembro demais quando eu vim do interior para cá, para Teresina, né, com 7 anos de idade,
todos os dias, no final da tarde, eu gostava de olhar para o céu, da janela da casa da minha tia. Então, eu olhava para o céu e eu sentia muita saudade da minha família, que tinha ficado no interior. E eu atribuía aquela saudade à distância da minha família. Mas quando a minha família veio para cá, veio morar aqui com a gente, né, comigo, eu continuei sentindo aquela saudade. E eu não entendia nada disso. Por que que eu sentia uma saudade naquele momento? Todos os dias. Queridos, e estudando sobre Deus passeando, né, ali pelo jardim, conversando, chamando o nome de Adão, isso se rompeu quando Adão desobedece, quando Adão quebra o vínculo, quebra a aliança. Quando isso acontece, nós, os seres que ainda nem existíamos, mas temos uma ligação com Deus, nós sentimos hoje essa saudade. Isso é nítido no coração de todo mundo. E isso é questão espiritual. Mas, quando a gente fala de relacionamento entre seres, pessoas, as pessoas se relacionarem, as pessoas se incluírem nos grupos, nas sociedades, né, no contexto da sociedade, tanto acadêmica como política ou eclesiástica, nós temos, assim, hoje, lamentavelmente, uma grande dificuldade. E eu tenho certeza que isso foi a partir da queda de Adão. Então, eu trouxe aqui o Gabriel hoje, né, Gabriel Ramos, está aqui com a gente. Ele é um discípulo nosso. E o Gabriel, ele já tem 26 anos de idade. Ele tem uma deficiência visual. E isso não é uma doença, nós sabemos. Mas essa diferença que Gabriel tem com ele, tem levado Gabriel a sentir exatamente essa diferença na inclusão. Ele é capaz de fazer tudo. Ele faz muitas coisas. Eu fico impressionado. Porém, ele tem essa sensação também. Eu queria que ele falasse sobre isso agora. A paz do Senhor a todos. Como a pastora Carmen já disse, meu nome é Gabriel Ramos. Eu sou pessoa com deficiência. Eu nasci em Campo Maior, mas eu fui criado aqui desde de nascença mesmo. Fui lá só para nascer mesmo, né? E eu nunca fui, na minha infância, eu nunca fui de frequentar muito a igreja, né? Mas eu fui criado no evangelho, né? Meu irmão foi batizado na igreja católica, né? Um abraço a todos os católicos que assistirem esse vídeo. Deus os abençoe. Mas eu não fui batizado, não. Por um conflito mesmo que aconteceu na época. Eu não fui batizado na igreja católica, mas meu irmão foi. Então eu nunca tive muito envolvimento, né, com a igreja católica, com os costumes e nenhum tipo de religião, né? Mas quando eu tinha meus 11 anos, meu irmão tinha seus 12, 13, ele começou a frequentar uma igreja e, sucessivamente, né, acabou me levando junto. E foi aí o meu primeiro contato com a igreja evangélica, né, com a palavra de Deus. E eu fui gostando e fui amando. Fui batizado alguns anos depois, fiz um encontro. Né? Não foi nesse ministério que eu estou agora, né? Foi no anterior. Eu só fiz parte de 2 ministérios, graças a Deus. Nunca fui de andar em ministério. Mas uma coisa que a pastora Carmen começou a ressaltar foi a falta da inclusão na igreja. Qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que for assistir a este vídeo, vai concordar comigo que, infelizmente, a igreja atual é o lugar em que uma pessoa com deficiência se sente mais constrangida e excluída.
não por causa da maldade da pessoa, do ser humano, mas por falta do conhecimento. Como a palavra de Deus diz, meu povo peca porque não conhece, né? Por falta de conhecimento. E eu fui vítima disso, desde quando comecei a me envolver na igreja. Porque quando eu comecei, era mais voltado, né, o propósito do ministério a jovens e adolescentes, propósito abençoado, propósito bom, porque as comunidades, né, quem mora nas comunidades, por causa do crime, das drogas, esse projeto ele é muito, muito útil, né, voltado à criança e ao adolescente, o jovem, né. Mas para nós cegos, este meio sociável, né, este meio de jovem e adolescente, a gente é excluído, porque o jovem tem aquela euforia de querer correr, de querer se pendurar nas árvores, né? Então eu acabava passando por isso, né? Acabava passando por essa humilhação, por assim dizer, porque eu era deixado para trás, né? Os outros corriam, eu ficava lá para trás, esperando eles voltarem da brincadeira deles, porque eu não podia participar dessa brincadeira, né? Quando eu era mais jovem, né, meus 13, 12 anos, eu achava que isso ia passar com o tempo. Não, com o tempo as pessoas vão amadurecendo e tal, e eu vou começar a ser incluído, eu vou começar a me incluir, eles vão me conhecer e tal. Mas não é assim, né? Não é assim. Ainda hoje eu enfrento este problema de, dentro das igrejas, né, da igreja, as que eu frequentei e visitei, de eu ser deixado de lado, né? Sou recepcionado muito bem, sou abraçado, né? E para quem é deficiente, a primeira coisa que a gente já recebe é uma pergunta: você quer que eu ore por você para Deus lhe curar, né? Eu já aceitei muitas orações, já aceitei muito pastor orar por mim. Eu acreditei que ia ser curado e acredito, né? Acredito que Deus possa curar sim, porque Ele é Deus. Mas lá nos Evangelhos, o que me lembra agora é o livro de Marcos, que quando Jesus estava passando num caminho com seus discípulos, vem um homem, aparece um homem cego. E a primeira pergunta que eles fazem lá é: Jesus, quem foi que pecou? Esse homem ou seus pais para que nascesse cego? Então a gente é sempre atribuído a isso. A pessoa com deficiência é sempre atribuído a uma maldição, um peso, né? Principalmente nos grupos jovens, como eu já disse. Infelizmente tenho que dizer que o pior grupo que a gente pode estar dentro da igreja é um grupo jovem, porque o jovem tem a sua euforia, né? Tem seu vigor acentuado, né? Eu sou jovem, sou cego, mas sou jovem, sinto do mesmo jeito, quero agir do mesmo modo, mas não me incluo no meio dos jovens. Por alguma razão eu não sou incluído no meio dos jovens, por causa da falta do conhecimento. Observando, eu percebi que os jovens que estão num determinado grupo, né, determinada roda, eles não nos incluem não porque não querem, mas porque acham que não vão saber como lidar com a gente. Muita gente já me falou: é melhor fulano de tal te guiar, porque eu vou te derrubar, né? Gabriel, e essa dificuldade que existe desse relacionamento, dessa inclusão do ser humano nas suas diversas faixas etárias, existe, mas você sente isso em relação a Deus? Você acha que Deus, ele, de certa forma, te exclui? Porque, se você olhar bem para o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, ele diz que Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Eles se esconderam, eles
viram que estavam nus e se esconderam. Se eles fossem, vamos dizer assim, cegos, eles não teriam visto. Essa visão que a Bíblia relata é uma visão espiritual. Essa visão que você tem hoje em relação a Deus, esse relacionamento entre você e Deus, a sua diferença, ela atrapalha o seu relacionamento com Deus ou não? Você sente essa diferença, você sente essa rejeição entre os homens, entre os seres humanos, mas em relação a Deus, como é que você se sente? Por algum período eu já me senti assim, rejeitado por Deus, que Deus tinha me negado muita coisa, né? Que eu vi os meus companheiros da minha adolescência, tudo se divertindo, tudo indo, eu me senti muito humilhado porque eu ficava para trás, né? Nas questões da igreja. Todos eram promovidos à liderança, promovidos a uma função ministerial, e eu não, porque não acreditavam que eu podia exercer alguma função sozinho, por mim mesmo, né? Então, no decorrer, eu fui acabando me frustrando. Mas, como eu gosto de dizer, já falei com a pastora Carmen e o pastor Quintino, já falei com algumas pessoas, eu acredito que quem me evangelizou de verdade foi o Espírito Santo, não foi um ser humano, porque Sim, sim. se eu fosse me dedicar, me focar mesmo no ser humano, eu teria me desanimado e já teria sido, nesta altura, um ateu, porque eu já tive muitos momentos marcantes, felizes dentro da igreja, mas já tive momentos muito constrangedores. E já cheguei a desacreditar da existência de Deus, mas não tem como a gente rejeitar a nossa consciência, né? Porque eu tenho aprendido que o Espírito Santo de Deus fala conosco através da nossa consciência. Isso. Eu posso rejeitar com o meu pensamento, não, Deus não existe, eu tenho que ser racional, não sei o quê, mas a minha consciência não permite. Eu não consigo viver com essa verdade de que Deus não existe. Muito algo bem. como se faltasse uma peça. Entendi. E, Gabriel, e sobre essa sensação que eu mencionei logo no início, de que esse momento da viração do dia, você tem algum tipo de sentimento, tem assim uma sensação de saudade, quando o dia está finalizando, a viração do dia, porque o texto aqui relata, e o Flávio Joséfo, ele também traz umas informações, ele diz que Adão ouviu o pisar de Deus na terra. Adão ouviu as pisadas do Senhor. E Deus busca Adão. E Deus, ele busca Adão, não é porque ele vê, não é porque ele anda, não é porque Adão tem todas as características que Deus já tinha. Foi Deus que fez Adão, né? Não, ele busca a alma de Adão. Ele busca o ser interior de Adão. Porque até ali, Adão era um ser espiritual. Ele não tinha caído ainda. Então, quando houve a queda, eu pelo menos, eu já conversei com várias pessoas, eu lembro de muitos episódios na viração do dia, como eu me sinto. E agora, estudando a palavra, eu entendo que isso está ligado por quê? Porque nós viemos de Deus. Nossa alma, ela pertence a Deus. Ela é dele. Então, é natural que nós sentimos saudade desse momento com Deus, que mudou completamente quando houve aquela separação de Adão com Deus, aquela intimidade que havia, aquela inclusão, olha, Deus incluindo o homem no seu momento de passeio. Então, essa falta, ela existe dentro do ser humano. Pelo menos dentro de mim existe demais. Eu te pergunto, Gabriel, mesmo você se sentindo, eu creio que você sente dessa sensação da diferença da sociedade, né? Lamentavelmente, ainda estamos vivendo esses tabus, mas em relação a Deus, nesse horário, na viração do dia, esse momento, você sente saudade de um aconchego? Você sente saudade de Deus? Ou você consegue estar com Ele, assim, ouvi-lo e estar com Ele naquele momento de viração do dia? Por quê? Porque houve a redenção, né? Houve o religare desse homem a Deus. Como é que você se sente nesse horário da viração do dia? Você tem saudade de Deus? Ou você
não faz diferença para você? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que que nem a maioria das pessoas, a gente sente sim, essa necessidade de alguma coisa, né? A senhora, como amadureceu espiritualmente, a senhora sabe que é Deus, né? Muitas pessoas já amadureceram e sabem que é Deus, mas a gente sempre sente essa necessidade, e que me lembra também, que é importante eu dizer aqui, que no tempo da pandemia, já no meio da pandemia, eu comecei a ter depressão, né? Sintomas depressivos, e foi se agravando, e muitas crises de ansiedade. Eu não dormia durante a noite, né? Porque eu passava a noite dando crise de ansiedade. Quando eu começava a dormir, me vinha uma agonia, uma sensação de estar sem ar, né? Uma sensação terrível. E então eu só ia acabar dormindo lá para as 7 horas da manhã. Então eu acordava justamente nesse horário, na viração do dia. E era deprimente, terrivelmente. Eu me lembro da minha agonia Você acordava no final da no tarde. final da tarde, porque eu não conseguia dormir à noite. Então eu trocava o dia pela noite, né? Sim, Aí esse era o horário que me dava mais agonia, era esse, porque tá chegando a noite e eu não vou poder dormir. E como eu enxergo o vulto, eu olhava para cima e eu via aquele céu, acho que cinza, não sei, cinza. escurecendo. É, O sol já tinha ido e eu remetia aquilo, eu canalizava aquilo para aquela minha dor, né? Eu sentia sim. realmente algo cinza, tudo apagando dentro de mim, e o desespero vinha porque eu não ia dormir, ia tentar dormir, não ia conseguir. E mais uma vez começava o sofrimento, esse era o horário que eu mais sentia dor. Isso é inerente ao ser humano, né? E eu tenho certeza absoluta, Gabriel, e todos vocês que, quando assistirem esse vídeo, vocês vão com certeza se avaliar e entender que a maioria de nós, ou se não todos nós, nesse momento, é o momento em que havia aquele encontro, né? Tinha aquele encontro marcado. Havia aquele momento de comunhão que trazia uma realização para Deus e para o homem. Deus buscava o homem. Deus era que buscava o homem. Deus chamava por Adão todos os dias naquele horário. E quando você, olhando agora, fiz uma viagem, né, me lembrando do seu episódio, eu não lhe conhecia na época, mas eu lembro assim, fico me lembrando no momento em que nós estamos indo para o nosso momento de reclusão, para descansar e dormir, era o momento que você estava acordando. Então, a sua saudade, a sua necessidade dessa presença, ela se tornava maior. Por quê? Porque a gente tem aquele momento da viração do dia que nós sentimos uma saudade. E hoje eu sei que essa saudade não é da minha família, não é de uma praia, não é de uma viagem, ela é totalmente de Deus, porque isso existiu no início. Só que depois, logo em seguida, eu vou dormir. E no seu caso, você estava iniciando ali a sua parte de vigília. Então, o seu momento de saudade, ele era muito mais prolongado. Porque até você vir a dormir novamente, você ficava com a sensação da ausência de alguma coisa. A ausência de algo, faltava algo para lhe preencher. E esse algo, você concorda que é Deus, que é a presença de Deus, que foi, de certa Amém. forma, usurpada de nós, né? Com a queda de Adão, a gente perdeu essa presença. Eu vi um dia desse um corte da pregação do Luciano Subirá, que alguém perguntava para ele, eu não sei se era bem assim, mas alguém apresentava essa questão para ele, de dizer que ele só conseguia chegar a Deus quando estava sofrendo, que a gente só busca a Deus quando está com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de angústia. E o Luciano Subirá disse uma coisa que eu não consigo esquecer até hoje. Algumas palavras me marcam e outras eu esqueço rapidamente, né? Porque eu tenho um déficit de atenção. E essa ficou,
que ele diz que ninguém jamais consegue chegar a Deus se não for pelo sofrimento, né? Porque foi pelo sofrimento de Cristo que a gente conseguiu chegar a Deus. Isso sou eu que estou dizendo, ele não disse isso não. E nesse tempo que eu estava com depressão, com angústia, não conseguia dormir à noite, esse tempo eu estava desviado. Eu me desviei em 2014, né? Com 16 anos de idade, eu comecei a... Como eu disse, né? A pessoa deficiente, na adolescência, ela tem os mesmos desejos, as mesmas vontades e as mesmas aptidões para fazer o que cada jovem faz. E eu tive envolvimento com o alcoolismo, com a prostituição, e aí, como eu disse também, o Espírito Santo fala na nossa consciência, e quanto mais eu me aprofundava, mais eu sentia a agonia, uma fome insaciável, que aí um dia chegou na depressão. Mas foi por causa dessa depressão que eu acabei me voltando a Deus, porque eu precisava de um refúgio, de um escape, né? E eu busquei isso na igreja, né? Eu busquei isso na palavra de Deus, e eu fui curado, né? Mas foi por Amém. causa dessa dor que eu cheguei até Glória a Deus. Deus. Muito bom, Gabriel. Tem um texto aqui, na versão NVI, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor, que passeava pelo jardim. Então, o que nós buscamos todos os dias, nesse horário, nosso desejo é, ao cair da tarde, a gente quer ouvir os passos e a voz do nosso Deus, né? Nós queremos ouvir Ele passear no jardim, que hoje é o nosso lar. É o lugar onde a gente está, né? Então, o que foi que aconteceu? Como eles sabiam, eles sentiram a presença, eles se esconderam. Mas o interessante é que eles disseram que perceberam o Senhor se aproximando deles. E eu vendo o seu relato, Gabriel, eu percebo você dizendo assim: quando eu estava buscando refúgio nos lugares que eu podia buscar, eu percebi que Deus se aproximava de mim, o Espírito Santo falava na minha consciência que eu precisava me Amém. aproximar de Deus, né? Na minha mente eu sabia que era o refúgio, era esse, né? Na minha Sim. consciência eu já sabia. Então, é interessante que eu quero, assim, trazer para vocês, queridos, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que essa necessidade do homem, ela existe até hoje. Ela existe até hoje. E quantas viração do dia se dá ao meio-dia, se dá pela manhã, se dá à tarde, porque essa viração do dia literalmente aconteceu lá com Deus e Adão. Mas hoje, trazendo para a nossa vida, essa viração do dia, que é o momento do encontro do homem com Deus, onde Deus ele fica assim, ele se iguala ao homem, né? Ele traz o homem para a sua presença e ali eles conversam. Esse momento desse encontro, ele pode acontecer hoje em qualquer horário. A nossa viração do dia, a necessidade da comunhão com Deus, ela se dá na hora que você está com essa fome e essa sede. Esse momento aí, você pode trazer para a hora da sua fome, da sua maior fome. E o alimento vem, porque o alimento foi até Adão. Deus vai até Adão, Deus vai até Eva. Mas o que acontece? O rompimento já tinha acontecido. Mesmo assim, Deus busca o homem. Chama por eles. Então, quando você estava, Gabriel, nesse momento aí, buscando esses refúgios, você ouvia, você podia sentir que essa consciência sua que falava era o próprio Deus te dizendo: vem, Gabriel, porque é o nosso momento de encontro. Estamos na viração do dia. Sim.
Hoje eu sei que sim, mas na época eu estava tanto tempo afastado e sujo e envolvido com coisas que me distanciaram de Deus que eu já não entendia mais. Quando eu me voltei cheio de religiosidade, cheio de costumes desnecessários, que quase, eu acho que quase me afastaram de Deus um certo tempo. E até hoje eu ainda estou num processo de limpeza da Amém. Todos nós, religiosidade, né, né? Gabriel? Todos nós estamos. Um processo Estamos terrível. em processo de construção, né? De organização por Deus. É, a gente, quando olha para hoje, né, o mundo hoje, e a própria igreja contemporânea, tem um olhar para a viração do dia hoje como um atrativo de fotos, um atrativo de pintores para pintar suas telas muito lindas e venderem. Então, perdeu-se assim aquele valor que a palavra do Senhor deixa hoje muito explícita para nós. Esse momento desse encontro, nos dias atuais, ele já não é tão valoroso assim, para aqueles que não têm fome e sede de Deus, né? Então, ele se tornou um momento assim para fotos e para também pinturas de muitos artistas. Porém, Jesus vem e diz: não, não a isso tudo. Esse momento desse encontro é um momento de restauração e de libertação, de trazer liberdade entre o relacionamento do homem com o seu Criador, né? E nós temos o direito, nós seres humanos, eu que tenho essa consciência cristã e você também, nós temos o direito de saciar esse desejo desse relacionamento na viração do dia. Por quê? Porque nós viemos dele. Como nós somos parte de Deus, isso que foi usurpado, ele ficou à falta dentro de nós. Eu acho muito interessante quando a gente imagina assim Deus. Eu tenho a tendência assim, de imaginar Deus assim, aquele ser, aquele homem assim grande, e ele andando, e quando está assim, tipo meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, vamos trazer para os nossos dias, ele começa a gerar uma expectativa desse encontro. E Adão também gerava uma expectativa. E nós geramos expectativa aos nossos encontros com Deus, né? Será que a gente gera essa expectativa? Ele acordava, trabalhava, Adão fazia suas coisas igual a nós aqui fazemos nossas atividades. Mas a gente gera essa expectativa que Adão gerava? Ah, na viração do dia eu vou encontrar com meu amigo. Eu vou encontrar com Deus. Aquilo era tão intenso e era tão natural que Adão ele não se fadigava com o trabalho que ele tinha. Não ficava exausto com o trabalho que ele fazia. Porque logo na viração do dia ele ia se encontrar com Deus. E essa comunhão, ela é muito importante. Embora hoje nós temos visto essa necessidade, esse distanciamento dessa comunhão, não só entre o homem e Deus, como entre o homem e o seu semelhante. Gabriel, eu sei que você tem uma deficiência visual, mas não é só os deficientes visuais ou outra qualquer deficiência. Basta a gente não se encaixar dentro dos padrões sociais, que também nós somos excluídos. Principalmente se a pessoa for recém-convertida e ela continuar carregando ainda o círculo de amizade que carregava antes, né? Uma pessoa quando se converte, principalmente jovem, e pertencia a grupo de jovem que xinga, que bebe, que se prostitui. Eu falo prostituição, já falei essa palavra aqui, conforme eu aprendi. Prostituição é sexo fora do casamento. Então, um jovem que se converte, né? Ele vai sofrer rejeição, vai sofrer o que a gente chamou de bullying por causa dessa escolha, né? Porque, como eu já disse, essa escolha ela parte de dentro. Partiu de dentro deste determinado jovem e só ele entende o porquê que ele decidiu a caminhada cristã, mas os amigos dele não.
vão Sim, questioná-lo, vão criticá-lo, vão zombar dele, porque eles não sentiram a mesma voz, não ouviram o chamado. É, sim. Gabriel, graças a Deus, né? Jesus ele veio trazendo solução para tudo, graças a Deus. Hoje nós não precisamos mais esperar pela viração do dia para termos o nosso encontro com Deus, né? Hoje nós podemos ter esse encontro com Deus em qualquer momento e a qualquer lugar, né? Nós podemos gerar essa expectativa a qualquer hora do dia. Jesus traz essa de volta esse amparo para o homem, né? Esse relacionamento, esse desfrute, né? Um desfrutar da presença de Deus. O melhor do homem, o melhor do homem é o momento de desfrutar da presença de Deus. Eu fico imaginando, Gabriel, quando a gente se sente assim, fora do grupo, né, como peixe fora d'água, entre o nosso semelhante, mas quando a gente lembra da identidade de que temos, de quem somos, a gente não tem mais essa sensação. A gente sente a saudade e corre para ele, né? Sente a saudade e vai até ele. Por quê? Eu não preciso mais esperar a viração do dia. Você não precisa mais esperar a viração do dia. Você não precisa mais que os grupos lhe incluam. Você já é incluído. Foi incluído no reino, foi incluído no coração do Pai, né? É o filho querido do Senhor e a viração do dia é a hora da nossa saudade dele. O que a gente amém. faz? Vai em busca dele, porque lá naquele tempo, aqui em Gênesis 3, Deus chamava pelo homem. Adão, Adão. E ele ouvia as pisadas, mas agora a gente escuta muitas pessoas chamando: Deus, fale comigo. Senhor, fale comigo. E Deus sempre chamou o homem. Então você vê que as coisas mudaram, né? Então Deus, ele chamava pelo homem e agora o homem chama por Deus. Por que o homem chama por Deus? Porque o homem, ele não sente que Deus está ali. Ele fica chamando. Por que ele chama? Porque ele não sente esse sentido, esse sentimento, esse preenchimento da presença de Deus, ela se dá quando se tem o encontro com ele. Esse encontro, se eu estou aqui pertinho de você, eu preciso estar chamando toda hora: Gabriel, Gabriel, Gabriel. Eu não preciso, eu já estou com você aqui. Então, quando Deus o chamava por Adão, para estarem juntos, foi um ciclo da vida do homem. Aí, quando Jesus vem, agora você está em Deus e Deus está em nós, né? Você está em Deus e Deus está em você. Eu estou em Deus e Deus está em mim. E quando eu sinto a necessidade dele? É a viração do dia. Essa hora eu vou em busca dessa presença. Essa presença, ela vem trazer, vem saciar essa fome e vem também tirar essa necessidade dos grupos sociais me incluírem. Ela vem saciar, ela vem preencher essa necessidade. Você pensa assim também, Gabriel? Que Deus ele preenche essa falta que você tem? Hoje em dia, sim. Hoje sim, né? Hoje tem. Hoje, é claro que isso não é contínuo, né? Claro que às vezes, como todo ser humano tem seus altos e baixos, vem a hora do desânimo, a hora que a gente se sente para baixo, mas do mesmo jeito que a voz me chamou quando eu estava no pecado, me chamou para perto, ela me lembra, né? Inclusive, continuando lá a questão dos discípulos que estavam em caminho de algum lugar, eles encontraram um cego e perguntaram para Jesus qual era o pecado dele ou se os seus pais tinham pecado. Sim, sim. Eu, por muitas vezes, perguntei por que só eu, né? Na minha família nasci assim, porque eu, de todas as pessoas, qual foi o pecado que meu pai cometeu, minha mãe, eles mesmos se perguntam até hoje. E não teve explicação lógica, né? E hoje eu vejo, né, com a intimidade com Deus, de oração, através dos pastores que têm me instruído, eu vejo
que a minha vida se encaixa na vida desse, igual à vida desse rapaz, esse cego, que Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, foi apenas para que se manifestasse a glória de Deus. A glória de Deus. Nesse caso aí, a glória de Deus se manifestou na vida dele através da cura, né? No meu caso, eu sinto no meu coração que esse problema visual meu se manifesta enquanto eu estou assim, enquanto eu estou sem enxergar, porque, como a senhora já me falou uma vez, se eu enxergasse onde eu estaria agora, será que eu teria me chegado a Deus? Será que eu teria conhecido a Deus do jeito que eu tenho conhecido, com essa intimidade de ouvir a voz dele quando eu estou mesmo no meio do mundo, desviado? Entendeu? Interessante, né? Você ouve a voz dele. Ele passeando no seu jardim. Amém. Passeando no seu jardim. Ele passeando no seu jardim, você escuta a voz dele. Sim. Muito lindo isso aqui. Quando nós ouvimos essa voz, a saudade acaba, né? A saudade acaba. Eu sinto muito mesmo isso. Até hoje, na viração do dia, eu sinto um aperto no meu coração, o céu mudando de cor, o dia mudando de cor, as coisas sendo mudadas. A gente tem uma tendência de querer estar mais próximo da família, mais próximo das pessoas que a gente ama e principalmente de Deus. Principalmente de Deus. Queridos, nós estamos aqui na primeira gravação, como eu já falei. Tivemos aqui a honra, né, nesse dia, de ter o Gabriel com a gente. É uma bênção de Deus, esse rapaz é um servo do Senhor. E eu espero que nosso bate-papo vá ajudar a sua vida. Talvez você é alguém que está se sentindo excluído. Você não tem deficiência nenhuma, aparentemente notável, mas talvez você tenha algum tipo de deficiência interna que você mesmo sente. Essa viração do dia, essa saudade que você tem da intimidade com Deus, hoje, através de Jesus Cristo, ela se dá a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, eu encorajo você a chamar ao Senhor, não a sentir a voz, a ouvir a voz, como Gabriel falou. Eu ouvi a voz de Deus. Então, queridos, nós queremos agradecer a vocês todos. Eu sei que talvez você, não sei o que você vai pensar ou achar desse vídeo, mas o vídeo tem o grande propósito de dizer para você que momento é a sua viração do dia. Nesse momento, Deus está te chamando ou você está chamando Deus? A viração do dia, ela muda a atmosfera, muda a cor da atmosfera. Mas, com a presença de Deus, tudo volta ao normal. Tudo vem a brilhar, tudo passa a ter vida com a presença de Deus. E o próprio Deus, ele gosta desse relacionamento. Ele quer isso todos os dias. Ele gosta disso. Ele passeava, ele não queria passear só. Ele queria passear com Adão. Hoje, ele quer passear com você. Ele quer passear com a sua família. Ele quer passear com seus filhos e netos. Ele quer passear com a noiva de Jesus. Deus, ele necessita, posso dizer isso, talvez vocês, mas Deus não precisa de nada. Deus necessita se relacionar com o homem. E o homem, isso é vital para ele, se relacionar com Deus. Eu quero agradecer muito do fundo do meu coração, estar aqui gravando. Na quinta-feira que vem, nós vamos gravar novamente. Toda semana estaremos deixando um conteúdo voltado a esse encontro com Deus. Conteúdos que vão despertar o coração de cada um de nós a ter uma aproximação maior com Deus. Voltar para Ele, porque somos dEle, viemos dEle, temos necessidade dEle. Muito obrigada, Deus abençoe. Gabriel, você pode também fazer Amém. Suas considerações finais. Eu fui convidado pela pastora Carmen para dar o meu testemunho. E muito bom, a honra ter você aqui com a gente. Para dar o meu testemunho aqui, mas não para falar e me vitimizar, né? E nem as pessoas com deficiência, mas para mostrar que se eu tenho uma diferença,
Foi Deus que escolheu essa diferença, né? E se Deus escolheu essa diferença, tem uma motivação, porque Deus não faz nada por acaso e nem Isso. nada por acidente. Então, que a Isso, minha tem um diferença, propósito. eu espero, né, o intuito de eu estar aqui é que a minha diferença possa ajudar você que ainda não chegou nessa realidade que Deus me mostrou, porque cada um tem o seu tempo, né? E eu espero que através deste relato da minha vida, breve relato, possa ajudar a cada um a chegar na resposta que a gente busca e pergunta: por que eu estou aqui, por que eu sou assim, por que só eu? Gabriel, deixa eu te perguntar, eu posso falar que você tem, Deus deu para você alguns dons? Posso dizer? Fique à vontade. Posso? Gente, o Gabriel, ele toca instrumentos, né? Bateria, violão, um pouquinho de teclado, e ele canta. Então, eu olho para o Gabriel e eu aprendo muito com ele. Por quê? Porque muitas pessoas, eu conheço muita gente, e algumas pessoas têm algumas deficiências, e elas são paralisantes na vida de algumas pessoas. Na vida do Gabriel, não foi diferente. Ele não se entregou a esse sentimento de paralisia. Ele ultrapassou. E ele consegue ter esse encontro com Deus e consegue viver o dom que Deus deu para ele, usar esses dons em prol do reino, mesmo sendo diferente. E isso é o grande barato de tudo. Isso é o grande ape da coisa, né? Na verdade Para é mim, porque isso é tremendo. Na verdade é porque eu sou diferente que eu estou aqui, né? Porque se eu tivesse uma visão, talvez eu não quisesse saber das coisas de Deus, porque eu conheço a minha índole, a minha vontade, as minhas paixões, né? Então, o Senhor me deu dons, acredito que a todos nós. Sim. No meu caso, Ele me deu alguns dons que se destacam diante da sociedade, mas me deu uma limitação para que eu lembrasse que eu não podia fazer nada se Ele não estivesse junto, se Ele não fosse o foco. Por Ele, né? Se Ele não estivesse fazendo com você. Não tem sentido, não tinha sentido eu ter o dom. Resumindo, toda a glória e toda a honra que Gabriel, né, de tudo aquilo que ele faz no reino, na obra, tudo é honra e glória para Deus. Amém. Não tem como ele se honrar, não tem como ele dizer assim: eu sou muito bom, eu sou bom nisso, eu sou inteligente, porque ele olha para ele e pensa assim: eu faço isso por causa do próprio Deus, o próprio Deus faz em mim. Amém. Ele faz em mim. E eu também digo a mesma coisa. Todos nós fazemos algo porque Deus faz em nós. Amém. Só que nós ainda achamos que fazemos alguma coisa. Amém. Ele não. Ele admite: eu faço porque Deus faz em mim. Amém. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada. Espero ter colaborado com a vida não só da sociedade cristã, mas também de toda a sociedade teresinense e nossos amigos, pastores e irmãos, de todas as denominações, somos irmãos, somos a noiva de Cristo. Amém. E a viração do dia, para mim, deixa uma saudade, né? E eu descobri que isso é culpa de Adão. Adão rompeu isso e estamos assim. Deus abençoe, um beijo no coração. E é isso. Amém.